passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos comentar e ler, evidentemente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Bem, nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Coríntios e ele está falando do ministério dele, e tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, então ele reconhece que exercia um ministério dado pela misericórdia de Deus, e ele diz, não desfalecemos, porque todos nós sabemos, todos nós que temos uma caminhada com Jesus, que enfrentamos a caminhada de um ministério, quão problemático é que tem horas que dá vontade até de desistir de tudo, jogar tudo para cima, mas Paulo aqui está dizendo que ele não desfalecia. Ele diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, pureza de coração, sem esperteza, querendo enganar os outros. Tem muita gente que usa a palavra de Deus como um álibi, como um atrativo, mas para enganar as pessoas. Muitos virão em meu nome, já dizia Jesus. E ele diz, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Acho interessante aqui, nem adulterando a palavra de Deus. Veja que é Paulo que está escrevendo isso no começo da igreja primitiva, e se ele está fazendo menção que não adulterava a palavra de Deus, seguramente nós podemos deduzir que já existiam pessoas que naquele tempo já estavam usando a palavra de Deus adulterada. A propósito, esse final de semana eu tive a oportunidade de assistir a um filme que falava sobre o pós-arrebatamento, a grande tribulação. O nome do filme é A Marca da Besta. E achei interessante que um senhor já barbudo, idoso, ele fala lá com os outros personagens que o encontraram e ele se apresenta como um pastor. E aí estranharam, né? Ora, o senhor, um pastor, como é que teve o arrebatamento e o senhor ficou? Ele baixa a cabeça e diz, é porque eu adulterava a palavra de Deus. Eu desviava as pessoas da palavra verdadeira de Deus. E aquilo me tocou muito forte, essa questão, porque não é só o fato da pessoa ser um pastor que quer dizer que o que ela está pregando realmente é a palavra de Deus. E muita gente, por não conhecer ela mesma, a Bíblia, acaba se deixando levar por pessoas inescrupulosas, que não têm outra qualificação para quem desvia as pessoas da palavra verdadeira de Deus com outros interesses. Então Paulo está dizendo aqui que ele não andava com astúcia e nem adulterava a palavra de Deus. Antes, ele diz, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele aqui exortou os coríntios a pensarem sobre ele, sobre Pedro
e Apolo, como meros servos de Cristo a quem foram confiados os mistérios de Deus. Irmãos, um servo faz o que o seu Senhor lhe manda fazer. Nós devemos fazer o que Deus nos ordena na Bíblia Sagrada e por meio do Espírito Santo. A cada dia Deus faz com que nos deparemos com diferentes necessidades e oportunidades que nos desafiam a fazer o que nós sabemos que é correto. E Paulo continua: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Fantástico isso aqui. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É para os que se perdem, porque aqueles que conseguem levantar o véu, que cobre o evangelho, o véu do entendimento, estes não se perdem. Agora, quem continua com o evangelho encoberto, é para estes que o evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Ele diz: nos quais o Deus, com D minúsculo aqui, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E no verso 5 ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Irmão, é tentador querer julgar os demais companheiros cristãos, avaliando se eles são ou não bons seguidores de Cristo. Mas somente Deus conhece o coração de uma pessoa, e Ele é o único que tem o direito de julgar. Neste caso aqui, a advertência de Paulo aos Coríntios serve também para nós. Nós devemos confrontar aqueles que estão pecando, mas não devemos julgar quem é o melhor servo de Cristo. Quando julgamos alguém, não se esqueça, consideramos-nos invariavelmente melhores. E esse, meus amados, esse é um ato arrogante. No verso 6, Paulo diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E no verso 7 ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E esse texto aqui no 8 é lindíssimo. Mas antes da gente ler o verso 8, vamos comentar essa questão do ter este tesouro em vaso de barro, que ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É fácil nós nos afeiçoarmos a um pastor, ou missionário, a um líder espiritual, é muito fácil. Quando alguém nos ajuda, é natural nos sentirmos leais a tal pessoa. Mas Paulo nos adverte aqui contra a atitude, meus queridos, de nós virmos a nos orgulhar de nossos líderes favoritos. E isso pode levar-nos a causar divisões na igreja. Qualquer líder espiritual verdadeiro é um representante de Cristo, e nada tem a oferecer que Deus não lhe tenha dado. Por isso, você que me ouve, não deixe que a sua lealdade cause dissensão, calúnia ou rompimento de relacionamentos. Tenha certeza, meu amado, de que a sua lealdade mais profunda seja dedicada a Cristo e não aos seus agentes humanos. Olha, aqueles que passam mais tempo debatendo a respeito da liderança da igreja do que declarando a mensagem de Cristo, não têm a mente dele. Pode ter certeza disso. E no verso 8, esse texto que eu acho tão lindo, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Que lindo, nós somos atribulados, mas não angustiados. Irmão, tem muita diferença. A gente sendo atribulado é uma coisa, as tribulações vêm,
Mas se a gente se deixa dominar pelas tribulações e passamos a ficar angustiados por causa das tribulações, onde está a nossa confiança em Deus? Podemos sim, como Paulo diz, estar atribulados, mas não angustiados. Ele diz: perplexos, porém não desanimados. Que perplexos. Tanta coisa às vezes que acontece na vida da gente, tá? Que nos deixa perplexos diante. Como é que isso foi acontecer? Meu Deus do céu, eu não imaginava que isso fosse acontecer logo comigo. Por que isso? E a pessoa fica sem entender, perplexo. Mas aqui em seguida ele diz: perplexos, porém não desanimados. Eu acho isso fantástico, porque uma coisa que aconteça conosco, que nos deixe perplexos, é porque é uma coisa que realmente espanta, assusta, seria de preocupar, seria de desanimar, muitas vezes. Mas aquele que tem a mente de Cristo, pode até ficar perplexo, mas não desanima, irmão, porque sabe o que Deus tem para fazer na sua vida, sabe o que é que Deus tem preparado, confia no Senhor, não desanimados e não angustiados. E ele diz no 9: perseguidos, porém não desamparados. Que lindo! Você escutou bem? Perseguidos, mas não desamparados. Olha que contraste. As perseguições acontecem. Como acontece perseguição? Para nos fazer desanimar, para nos fazer desistir. Perseguição, tudo que é lado. De onde menos se espera é que surgem as perseguições. Mas o que é que Paulo diz? Perseguidos, porém não desamparados. Por que não desamparados? Porque quem nos persegue é o homem. Talvez motivado por Satanás. Essa força maligna que as pessoas às vezes que deixam o seu coração enegrecido pela ausência de Cristo, porque quem persegue, por exemplo, um irmão, é porque não tem Cristo no seu coração, porque aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso, diz 1 João. Então, quem persegue está com o coração manchado, não ama o irmão, por isso está perseguindo, então está a serviço de quem? De Deus é que não é, de Satanás. Mas ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Essa sensação de não estar desamparado significa o quê? Bom, nós temos quem nos segura nas suas mãos poderosas, quem nos acolhe debaixo das suas asas. O pintinho, quando se sente perseguido, o que ele faz? Ele corre para debaixo das asas da galinha, debaixo das penas da galinha, não é? E ali ele acha que está protegido. É onde ele encontra refúgio. Você, quando se sente perseguido, onde é que você tem buscado refúgio? Na bebida? Nas drogas? Na prostituição? No mundo? Ou você tem olhado mais e mais para Jesus? Tem buscado se abrigar sob as suas asas? O Salmo 91, ele diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Aleluia! Como é bom, né? Essa sensação. Está sendo perseguido? Tá. Mas eu estou abrigado no esconderijo do Altíssimo. Eu estou sob as asas do Onipotente. Ele me abriga, ele me protege. Por isso que Paulo expressa esse texto tão bonito aqui: perseguidos, porém não desamparados. Ele diz: abatidos, porém não destruídos. Tem uma diferença grande entre estar abatido e destruído. Destruído já está dizendo tudo, né? Acabou. Destruído, destruiu, terminou, morreu, acabou, zerou.
abatido, a pessoa está meio, né, derrubadinho, como diz aí, mas ainda não está destruído. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra é o Senhor. A gente se abate muitas vezes. Por que a gente se abate? Irmãos, nós somos humanos, e próprio Deus nos diz na sua palavra, em Ezequiel, que nos tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Então, só não se abate quem tem o coração de pedra. Esse não se abate, não se abala. Está fazendo a maldade, tem o coração duro de pedra, não se importa. Mas quem tem o coração de carne, dado por Deus, se abala. Um tanto, né? Porque nós temos sentimentos, somos de carne, e quem não tem sentimento, a gente se torna às vezes sensível. Mas pode até se abalar um pouco, mas não se sente destruído. Essa é a diferença de quem já encontrou Jesus na sua vida, já conseguiu absorver a mensagem do Evangelho, absorver a mensagem da Bíblia, e está vivendo esta mensagem no seu dia a dia, no seu cotidiano. E Paulo diz no verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia, aleluia. Os coríntios aqui, eles se dividiram em vários grupos. Quem conhece a história dos coríntios sabe disso. E cada um seguia seu pregador favorito. Alguns diziam que gostavam de Paulo, outros, não, eu gosto mais de Apolo, outros, eu prefiro Pedro, e outros, inclusive, preferiam Jesus. Esses eram os piores. Você vai por quê? Os que preferiam Jesus eram os piores? É porque eles queriam ter uma independência, eles não queriam ter, assim, estar sobre a liderança de ninguém aqui na terra. E isso não é possível, porque Deus levanta líderes humanos para serem usados por Ele para nos orientarem. Mas aqueles que só queriam ter o contato só direto com Jesus, fora da liderança humana, dentro de uma estrutura de uma igreja, não é possível, né? A pessoa, então, para que vai para a igreja? Se está na igreja, tem que estar sujeito ao líder, às ordens, aos regulamentos, enfim. Mas nós sabemos então que os coríntios haviam se dividido em vários grupos. E cada grupo realmente acreditava que o seu líder favorito era o único a ter a verdade completa. E deste modo, eles se sentiam espiritualmente orgulhosos. Mas aqui Paulo lhes advertiu que não ostentasse a sua afeição por um pregador em particular. Isso porque cada pregador era simplesmente um humilde servo que já havia sofrido por proclamar a mesma mensagem da salvação em Jesus Cristo. Nenhum pregador da mensagem de Deus, irmãos, tem uma posição superior a outro. Ninguém é superior a ninguém. E, terminando aqui, ele diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. E aqui nós vimos que Paulo estava chamando a atenção para o seu papel especial como o pai espiritual dos coríntios. Em uma tentativa de unificar a igreja, Paulo apelou para o seu relacionamento com eles. Por pai, ele quis dizer que era o fundador daquela igreja. E por ter fundado a igreja, podia-se confiar que ele tinha o melhor interesse em seu coração. E as severas palavras de Paulo eram motivadas pelo amor.
como o amor que um bom pai sente por seus filhos. Amém. E por isso Paulo disse aos coríntios que eles deviam seguir o seu exemplo. Ele podia fazer isso porque ele, a vida, desde a sua conversão, andou com Deus. E ele diz, eu criei, por isso é que falei, é que estava escrito, né? E todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Como o tempo já está bastante adiantado, não tenho condições de concluir o capítulo todo, mas o que nós podemos encerrar aqui, vendo que ele diz que todas as coisas existem. Me lembrei da irmã que deu testemunho, disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Veja, todas as coisas que nos acontecem, na verdade, é a vontade permissiva do Pai, que está no céu, e aqueles que creem realmente em Deus têm a convicção de que aquilo que está acontecendo, no final, Deus sempre vai transformar em bênção, né? Não sei como é que está a sua vida, que tribulação você está passando, eu sei as que eu estou. Agora, qual a sua motivação? Você está desanimado? Está perplexo? Está angustiado? Ou você está confiante que Deus tem o melhor para você e para mim também? Você está confiante que a palavra final quem dá é Ele e que na vida do crente o final é só vitória. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.